Até o final desse vídeo, você vai saber como montar um agente de IA de e-mails. Para isso, eu vou ensinar passo a passo de como você fazer essa montagem. Eu vou ensinar as bases de que são agentes, como funciona as APIs e como você pode estar começando a entrar neste mundo de automação de maneira simples, fácil, com um agente mais simples e que entrega um resultado que já pode ser muito positivo para você, tá? Então eu tenho aqui na tela esse agente. É um exemplo, é um agente extremamente simples. Você não consegue vender um agente desse, mas é um agente para você entender as bases do que são agentes. Então entender APIs, tools, prompt, os Large Language Models. Para quem não sabe tudo isso que eu falei, tem um vídeo que eu fiz no último vídeo. Eu falo um pouco mais sobre isso. Hoje eu vou falar sobre APIs e também vamos estar realizando essa montagem no N8N, que é uma plataforma no code, ou seja, uma plataforma que você não precisa saber programar, por isso ela é muito intuitiva, tá? Então, só retomando, como os agentes funcionam? Então, os agentes funcionam, eles recebem um input, tá? Ou seja, pode ser uma mensagem, pode ser um e-mail, pode ser um horário específico que você planejou para toda vez naquele horário ele ativar o agente, tá? E no agente a gente tem dois principais componentes, que é o cérebro, que são as Large Language Models, e as instruções, que são os prompts. Este agente, então, através desse cérebro, ou seja, desses grandes modelos de IA, por exemplo, ChatGPT, Google Gemini, Claude, através desses grandes modelos de IA, ele consegue compreender as instruções, ou seja, o prompt, e elas vão orientar como esses modelos vão agir. Então, elas orientam esse modelo e, com base nisso, consegue acessar ferramentas. Por exemplo, Gmail é uma ferramenta do Drive para mandar, para criar uma planilha. Então, ele consegue acessar as ferramentas, acessar uma ferramenta de pesquisa, por exemplo, e devolver como output aquele mensagem que você enviou ou aquele formulário que você enviou, tá? Então, simples assim, os agentes funcionam dessa maneira, tá? E para isso, hoje eu vou configurar umas APIs, tá? Algumas APIs que eu acredito que sejam importantes de você aprender a configurar, que são as mais básicas. Então, os agentes, para acessar as ferramentas, eles precisam utilizar as APIs. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho um texto com letra minúscula, tá? E o agente, a função dele é transformar esse texto em uma letra maiúscula, tá? Transformar todo o texto que era letra minúscula em letra maiúscula. Então, ele envia essa informação para um server que vai realizar essa transformação. O server vai compreender, vai devolver essa informação é, já em letra maiúscula e depois vai enviar para a gente. Então, o que são as APIs? As APIs basicamente são as conexões entre o agente e o server, entre o nosso input, o nosso coisa que a gente deseja, e esse server que tem informação que a gente quer acessar ou que a gente quer modificar, tá? Então, as APIs, elas funcionam como garçons de um restaurante. Você não vai na cozinha e pede comida. Você chama um garçom, ele vai anotar o seu pedido, ele anota o seu pedido, ele envia para a cozinha vai fazer a sua comida e ele vai trazer para você essa comida. É muito simples você entender pensando nisso, tá? APIs não são complicados. Depois que você aprender a configurar as APIs, você vai ter dado um grande passo no caminho de realmente aprender a automação de IA, tá? E como eu falei no início do vídeo, a gente vai montar um agente de e-mail extremamente simples, só para a gente aprender alguns fundamentos. Então eu estou aqui no N8N, tá? O N8N é uma plataforma no code, como eu falei, você não precisa de programação. Isso aqui é a minha base. Então aqui eu tenho os meus projetos, tá? Eu tenho diversos projetos aqui. O N8N ele oferece um período de gratuito de 14 dias, então você pode estar utilizando esse período. Atualmente eu já estou com o N8N instalado, eu comprei o N8N, tá? Ele você paga uma taxa mensal e você consegue fazer esse free trial botando um e-mail e outras coisas e você já pode começar a montar o seu primeiro agente. Então aqui na página inicial a gente consegue vir aqui em criar workflow. A gente clica aqui e a gente vai abrir o workflow do N8N. Então aqui nesse workflow a gente tem add first step, ou seja, adicione o seu primeiro passo, e a gente vai começar a montar a partir disso. Clicando no mais aqui em cima, a gente consegue, aqui em cima a gente consegue mudar o nome, tá? Clicando no mais aqui, a gente acessa todas as informações que o N8N tem a oferecer pra gente. Aqui eu tô, a primeira informação, como é um trigger, ou seja, é algo que vai ativar o agente,
ou ativar um workflow, então tudo isso aqui são triggers, são ativações. Então aqui eu vou escrever onChatMessage. Por que onChatMessage? Porque eu quero poder conversar com esse agente, tá? Então nessa barra de chat aqui embaixo eu consigo mandar mensagem e é essa mensagem que vai estar ativando o workflow. Então botei when chat message received e agora eu consigo acessar todas as ferramentas. Então a gente tem, por exemplo, AI. Então tudo isso aqui são coisas relacionadas a modelos de IA. Então eu tenho AI Agent, que é o que a gente está utilizando hoje. A gente consegue botar, por exemplo, um prompt só para acessar uma Large Language Model, mas não ser um agente que não precisa de uma ferramenta, tá? Então existem diversas maneiras que eu posso trabalhar dentro do N8N. Eu tenho, por exemplo, Data Transformation, então eu posso assim, manipular dados. Eu posso ter ações em algum app, tá? Então eu tenho diversos, milhares de apps que eu posso estar fazendo ações aqui no N8N. Eu tenho diversas ações, tá? Mas aqui a gente vai fazer um AI Agent. Então eu vou começar simples. Vou botar o meu AI Agent aqui. E como você pode ver, eu tenho Chat Model, Memory e Tool, tá? Então, como eu falei, as principais componentes de um agente é o Chat Model, ou seja, essas Large Language Models, e o nosso prompt. O meu prompt aqui no caso, é aqui que eu boto prompt, tá? Então, essa parte aqui no agente, quando eu entro aqui, eu tenho source for prompt, ou seja, qual que é a fonte do prompt, tá? No caso aqui, como eu tô com um chat trigger, ou seja, eu consigo conversar com a gente, a minha fonte do prompt vai ser a mensagem que eu enviar, tá? Então ela já vem aqui automático, tá? No chat trigger node connected, então no chat que está conectado ao N8N. Porém eu consigo mudar, por exemplo, caso não seja um chat, e escrever qual que vai ser o input que a gente vai receber. Então aqui basicamente eu coloco o input. Caso eu queira, eu tenho outras opções aqui. Por exemplo, se eu quero botar o prompt da gente, eu quero, sei lá, falar assim: você é especialista em mandar e-mails. Isso aqui é um prompt extremamente simples, mas basicamente eu dei a função para ele, tá? Então é aqui que eu vou botar as funções do meu agente. Eu quero não as funções, as tarefas. O que eu tô fazendo o prompt dele? Eu tô configurando como ele vai agir, tá? Eu tô basicamente configurando a personalidade dele, tá? Então é possível um agente muito complexo. Ele tem um prompt muito bem trabalhado, tá? Esse aqui é um prompt muito simples, tá? Esses são prompts que são muito trabalhados. Então eu vou deixar esse prompt aqui, porque o agente que eu vou criar hoje é muito simples e a função dele é literalmente essa: mandar e-mails. Você é especialista em mandar e-mails. No agente, como você pode ver aqui, eu tenho Chat Model, Memory e Tool. O N8N é uma ferramenta, é uma plataforma em inglês, tá? Então você precisa entender um pouco de inglês, tá? Mas dá pra você pesquisar, é muito intuitivo, tá? Então, no Chat Model aqui, eu tenho os Large Language Models que eu posso escolher. Por exemplo, OpenAI, Google Gemini, tá? Então, eu vou configurar eles depois. Eu tenho aqui minha memory. Então, eu não falei de memory, mas basicamente, se eu quero que o chat fique relembrando com quem está falando, por exemplo, eu consigo botar uma memória. Então, como a gente está fazendo uma mensagem de chat, eu vou botar uma simple memory, tá? Vai ser muito tranquilo a simple memory. Vou só botar, basicamente, para lembrar que sou eu que estou falando, tá? As ferramentas. Aí aqui eu tenho diversas ferramentas, tá? Mas eu vou pesquisar aqui Gmail. Gmail Tool. Eu tenho aqui a minha ferramenta do Gmail. Então, primeiramente, também vou botar o OpenAI, tá? Eu vou utilizar o ChatGPT. Como você pode ver aqui, eu tenho as minhas credenciais. Então, as credenciais basicamente vão ter a API para eu acessar a ferramenta. No caso, o Large Language Model. E aqui, por exemplo, eu consigo ter todos os modelos de ChatGPT para estar utilizando. Então, eu vou vir aqui criar nova credencial. Então, nessa nova credencial aqui, eu tenho a API Key, ou seja, a chave com que eu vou me conectar com o ChatGPT, e Organization ID, mas é optional, tá? Eu só vou utilizar essa aqui caso eu tiver de uma organização muito múltipla. Como sou só eu só preciso configurar a minha API Key. Então aqui na minha conta do ChatGPT, tá? Essa aqui é a minha conta do ChatGPT. Então você precisa pagar. No Free Trial você tem 100 créditos grátis, se eu não me engano. Mas aqui no ChatGPT, na OpenAI,
você consegue abrir o OpenAI, você vai ter essa página aqui, tá? E aí você tem que pagar, por causa que pelo uso você tem que pagar, tá? Então é basicamente isso. E se eu vier aqui em API Keys, eu tenho aqui uma demo, tá? Que é uma chave demo que eu estou utilizando. E eu posso vir aqui em criar New Secret Key. Então eu vou nomear ela teste, tá? E project vai ser o meu project demo, tá? Então eu criei um project em cima. Quando você entrar nisso, a primeira coisa que você fazer é criar um project, tá? É muito tranquilo de criar um project, muito fácil. Então, criei secret key. Então, eu vou estar borrando isso aqui, tá? Mas basicamente aqui eu tenho a minha chave e eu posso clicar aqui em copiar essa chave. Então, cliquei em copiar, tá copiada. Eu volto para N2N e vou colar essa chave aqui e clicar em Save. Já apareceu aqui Credentials Tested Successfully, ou seja, a conexão foi sucedida. Conexão sucedida, estou com o meu chat GPT logado e eu posso escolher GPT 4.1 mini, o que está aqui padrão, tá? Então, conectado isso, vamos para o Gmail, que é a que eu quero configurar. Se você ver aqui, por exemplo, eu já consigo conversar com o meu agente, tá? Ou seja, ei chat, tudo bom? Ele vai pegar minha mensagem, ele vai utilizar a Simple Memory dele, seja caso tenha uma conversa mais longa, ele queira memorizar algum dado, e vai utilizar o OpenAI Chat Model para estar dando a resposta para mim. Oi, tudo bem? E você? Como pode dar com seus e-mails hoje? Então, como eu já tinha botado no prompt que ele é um especialista em mandar e-mails, ele já está com essa ideia, eu já direcionei ele para a principal função dele, que é criar e escrever e-mails. Então, eu vou falar, meu nome é Vicente. Então, eu só vou demonstrar como funciona a Simple Memory, tá? Caso não tivesse essa Simple Memory, ele não ia lembrar essas informações. Então, se eu vier aqui e perguntar para ele qual o meu nome, ele vai responder. Tá? Seu nome é Vicente. Posso dar mais alguma coisa? Se eu desconectar a minha Simple Memory e perguntar novamente qual o meu nome. Olá, você não compartilhou seu nome ainda. Ou seja, a Simple Memory, quando se trata de check trigger, eu quero manter uma conversa com ele, ela é essencial para relembrar os meus dados, tá? Então, demonstrando como é que funciona o When Chat Master Receive, você consegue clicar aqui e conversar com o chat. Vamos para nossa ferramenta. Então, essa ferramenta aqui é a minha grande ferramenta, tá? Então, eu tenho aqui Credential to Connect with. Eu já tinha uma credencial configurada, mas aqui com vocês eu vou criar uma nova credencial. Então, criando aqui, eu vou ter um Client ID e um Client Secret. Então, eu vou acessar o Google Cloud, tá? O Google Cloud, você acessa ele, aí você vai criar uma conta ou acessar com uma conta. E aí, você vai estar, sei lá, na página inicial, tá? Do Google Cloud. Então, página inicial. E eu vou clicar aqui em cima em abrir seletor de projetos. Então, eu tenho alguns projetos. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir criar um novo projeto. Então, o meu nome vai chamar teste 1, teste 2, na verdade. E eu vou clicar em criar. Clicando em criar, eu vou esperar ele acessar, falar que está pronto. Deu que está pronto, cliquei em selecionar projeto. Selecionei projeto, tá? Então, eu estou aqui na minha conta, esse aqui é meu projeto. Eu vou vir aqui em APIs e serviços ativados. Então, entrando aqui nas minhas APIs, eu tenho as minhas credenciais, tá? Então, essa aqui é a minha credencial. Você pode ver que eu não tenho nenhum cliente do OAuth ainda. Eu vou ter que vir e criar um cliente, OAuth. Então, para isso, eu vou vir plataforma do Google, eu vou informar. Então, aqui eu tenho que informar qual que é o app que eu quero que utilize. Vou escrever N8N. E-mail para suporte, vou estar utilizando meu e-mail normal, avançar. Público, vou botar externo,
tá? Caso eu queira adicionar alguém depois no futuro, avançar. Endereço de e-mail para deixar salvo para caso alguma coisa dê. Esse aqui é o meu e-mail, então deixem também aqui salvo. E concluir, continuar. Então pronto, eu estou criado e eu configurei o meu projeto. Eu posso vir aqui em criar um cliente ou alvo. Eu preciso desse cliente para poder acessar as minhas ferramentas. Então, tipo de aplicativo. Eu vou vir aplicativo da web e o nome vai ser eu vou criar. Então, esse aqui é o meu cliente. É, eu vou tampar as informações, lógico. Mas eu tenho aqui meu ID do cliente e minha chave secreta do cliente. Então, eita, calma aí. Eu tenho meu cliente web aqui. Eu vou clicar aqui em acessar. Eu tenho aqui dentro a minha chave secreta e o meu ID do cliente. Então, essa aqui é a minha configuração, onde vou acessar minhas informações. Então, eu consigo copiar esse ID do cliente para cá. Vou copiar ele para o 88N. Eu vou criar cliente ID. E o client secret, eu vou também ligar ele aqui e vou clicar aqui em copiar chave secreta. Está copiado. Eu venho e também vou botar aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso sign in with Google. Eu preciso, antes disso, liberar o meu Gmail. Então, eu vou precisar de Gmail. Tem Gmail API. Eu tenho que ativar essa chave. Então, ativei ela. Estando ativada aqui, então, vou ver se funciona. Então, pronto. Eu loguei no Google, tá? Eu fiz o login. E agora eu tô aqui com a minha API, tá? Eu tô com a minha tool aqui e eu tenho essas informações. Então, eu tenho operação send, então é o que eu quero fazer, eu quero enviar um e-mail, send. Aí eu tenho to, ou seja, a pessoa que eu quero enviar, qual o assunto e qual que é a mensagem. Então, se você for ver aqui, eu vou botar aqui, ó, tudo definido pelo modelo. Então, ali em quinto, eu clico Defined Automatically by the Model. Então, o próprio ChatGPT vai definir tudo isso para mim. Então, se eu vim aqui no chat, deixa eu falar. Mande um e-mail para @gmail falando que amanhã tem jogo de futebol na escola. Ele vai acessar minha ferramenta. Ah, eu esqueci do vicenteferraz.com. Então, copiar, Ctrl V, .com. Enviei o meu novo e-mail, ele sabe o que eu quero, ele vai checar a ferramenta e o e-mail foi enviado para o Vicente Ferraz. Pode dar alguma coisa. Se eu vim aqui nos meus e-mails, eu vou perceber que eu tenho um e-mail mandado por mim mesmo, jogo de futebol amanhã. Olá, Vicente, lembre-se que amanhã tem jogo de futebol na escola. Não esqueça de levar sua roupa adequada e chegar no horário. Boa sorte. Então, aqui fala que esse e-mail foi enviado automaticamente pelo N8N. E é basicamente isso, tá? Então, se eu quiser desativar essa opção para mandar isso aqui, eu posso vir aqui no Send Gmail, Settings, não, eu venho aqui em Options, Append N8N Attribution e desativar isso. Aí ele vai parar de mandar. Tá? Então é basicamente isso. Eu posso vir também aqui em HTML e mudar para teste, que eu não quero escrever um e-mail formatado. E é basicamente isso. Essa é a montagem do nosso agente de hoje, tá? Um agente extremamente simples que consegue mandar um e-mail. Se eu quiser, por exemplo, eu posso pegar, sei lá, send a message em Gmail. Em vez de mandar uma mensagem, eu posso, por exemplo, get many. Aí eu posso, sei lá, qual foi o último Gmail enviado para mim. Ele vai checar essa ferramenta aqui, porque ela vai pegar os últimos e-mails que foram enviados
Então, ó, o último e-mail recebido para você é The Substack Post com o assunto é isso aqui. É basicamente isso. Pegou o último e-mail recebido. Se eu for ver aqui, eu acredito que esse realmente seja meu último e-mail. Aqui, ó, acabou de chegar esse e-mail. É um e-mail novo. É isso. Pegou o último e-mail, enviou para mim. Pronto. Então aqui eu tenho uma agente super simples, tá? Se quiser, é interessante também de você estar mudando o e-mail, o nome da ferramenta, só para te orientar, enviar Gmail essa ferramenta, pegar Gmail essa outra ferramenta. Essa ferramenta que é mais simples ainda. Então tem Operation Get Many. Então eu quero pegar e-mails, tá? É Return All. Isso aqui eu não quero. Qual vai ser o limite de e-mails que eu consigo pegar? 50. É basicamente isso. Se eu quiser, posso adicionar um filtro para, por exemplo, botar uma etiqueta, algum e-mail que eu quero pegar. E é basicamente isso, tá, rapaziada? O agente é esse. Muito simples. Configurar algumas credenciais já são muito interessantes. Credencial do Google, Cloud e a credencial do ChatGPT são credenciais que são essenciais de estar configurando, tá? É basicamente isso. É simples desse jeito. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e falou, até a próxima. É nóis. Falou.